Seja bem-vindo ao Nosso Agro, um programa do Sistema CNA Senar. Hoje vamos falar sobre mercado futuro, desafios da logística, protocolo de Nagoya e muito mais. Você conhece o mercado futuro do boi gordo? Saiba que ele pode ser uma opção para os pecuaristas na gestão de preços e riscos da atividade. Você precisa estar bem assessorado com a corretora de confiança, entendendo de mercado, que o mercado é soberano. Ratificação do protocolo de Nagoya pelo Brasil vai garantir a manutenção da produtividade da agropecuária, consolidando o uso de material genético de milho, soja e gado zebu, por exemplo, sem custos adicionais para os produtores. Uma vez que o Brasil ratifique o protocolo, ele poderá participar ativamente das mesas de negociação. E ainda, setor agropecuário quer a ampliação do Porto de Aratu, na Bahia, para melhorar e criar nova alternativa de comercialização de grãos. Nós temos um porto em plena operação que venha favorecer todo esse transbordo, com certeza que vai ser menos tempo caminhões parados e provavelmente venha nos beneficiar isso aí por tempo mais ágil no transporte de nossas mercadorias aqui do oeste da Bahia. Tem ainda a assistência técnica e gerencial do Senar e o resumo da semana. Continue conosco que o Nosso Agro está apenas começando. Você sabia que a arroba do boi também é negociada na Bolsa de Valores? É isso mesmo. O mercado futuro do boi gordo é uma alternativa para proteger a rentabilidade do produtor. E os pecuaristas negociam um valor definido no contrato e acompanham as oscilações do mercado com estratégias que permitem evitar perdas e aproveitar as variações positivas. E é esse sistema que você conhece agora. No agronegócio, os custos de produção e os preços de venda são afetados por diversos fatores, entre eles a demanda do mercado e a disponibilidade de matéria-prima. Uma maneira do pecuarista se prevenir das oscilações e garantir a rentabilidade é o uso de contratos futuros, que são acordos de compra ou venda dos seus produtos em uma data futura, a um preço estabelecido entre as partes no momento da negociação e que acontece na Bolsa de Valores. A variação do preço do boi tem causado insegurança ao produtor rural. E uma das opções boas e viáveis para esse produtor é vender os seus animais à venda futura para a BMF-B3, que é um contrato sólido que vai garantir a esse produtor, findado o seu ciclo, uma garantia e uma margem boa de liquidez. A partir de 330 arrobas no total, como piso, você já pode fazer essa atividade. É na B3 que ocorrem essas negociações. No caso dos contratos de boi gordo, a negociação é de 330 arrobas líquidas, que podem ser feitas com 1 mês, 6 meses e até 1 ano de antecedência. Isso ajuda na gestão dos riscos da atividade. Os preços têm como referência o estado de São Paulo. O pecuarista ele precisa ter, primeiro de tudo, vontade de aprender, para entender que o mercado futuro ele não é um bicho de 7 cabeças e ele nada mais é do que a solução da sua negociação, a solução e proteção da sua estabilidade dentro da atividade, né? Quando o pecuarista tem o boi e ele vai utilizar o mercado futuro, ele não está fazendo uma especulação mais, ele nada mais está fazendo do que uma gestão de risco, garantindo margem ou garantindo pelo menos um mínimo de valor de venda. Os frigoríficos também usam o mercado futuro como uma forma de garantir as margens. Com isso, é possível garantir aos pecuaristas um preço fixo em determinado mês. Dessa maneira, o produtor não precisa administrar os lotes vendidos no mercado futuro. Essa operação ajuda a controlar a atividade, evitando que a oscilação de mercado afete as transações comerciais e interfira na produção. Em meio à pandemia, os pecuaristas que fazem uso do mercado futuro estão otimistas em relação aos preços e compartilham boas experiências. Você precisa estar bem assessorado com a corretora de confiança, entendendo de mercado, que o mercado é soberano, e atirar e jogar antenado nas posições diárias, que esse mercado tem as posições diárias, né? Mesmo que você aplica para outubro, para novembro,
Mas eu vejo isso, o produtor tem que estudar isso, o produtor tem que praticar isso, porque é uma ótima opção. Os pecuaristas também apostam no chamado hedge, uma estratégia do mercado futuro que ajuda a controlar a variação nos preços, evitando perdas de margem. A estratégia é utilizada inclusive para outras commodities que influenciam no custo de produção do boi gordo. Não está falando só hedge de boi. Um confinamento você tem que estar preocupado com o seu custo, né? Então hoje é possível você fazer hedge de soja, fazer um contrato para soja, você consegue fazer hedge de milho, né? Esses dois produtos são os formadores de preço da maioria das fontes proteicas e energéticas do confinamento, né? Então hoje é possível, e a gente faz bastante uso disso aqui em casa, de usar o mercado, usar B3, usar mesas de bancos e usar o frigorífico, é a nossa principal forma de hedge junto ao preço do boi, né? Muitos produtos do agro têm origem fora do Brasil, como milho, soja e algumas raças bovinas. Mas esse material genético já é utilizado aqui há muitas décadas. E para definir o uso desses recursos pelos países, a Convenção da Biodiversidade definiu o Protocolo de Nagoya, que está sendo discutido no Congresso Nacional. Para o setor agropecuário, a ratificação do protocolo é importante para que os produtores não tenham mais custos na produção de alimentos. O Protocolo de Nagoya regula e orienta questões relacionadas ao patrimônio genético e conhecimento tradicional associado. O Brasil é signatário do Tratado Internacional, que busca mediar a utilização de recursos genéticos de plantas, animais e micro-organismos entre os países de origem e os países utilizadores desses recursos. O Congresso Nacional colocou em discussão a ratificação do Protocolo de Nagoya, que vai proteger a agricultura e a pecuária brasileira. E o que isso traz ao produtor rural? Todo o material genético que ele utiliza, desde o plantio de soja, desde o acesso a novos materiais genéticos para a pecuária, toda ela, né, bovinocultura, caprinocultura, piscicultura, todas essas, esse material genético, que é base da produção da atividade agropecuária brasileira, ela advém em grande parte de outros países. Esses outros países teriam direito, no caso de uma regra não muito clara no Brasil, de cobrar do produtor rural brasileiro uma quantia referente ao acesso e os benefícios trazidos por esse recurso genético. Um dos requisitos do Protocolo de Nagoya é a elaboração de uma legislação nacional. No Brasil, é a Lei da Biodiversidade, criada em 2015, que estabeleceu novas regras e reconheceu a propriedade de recursos genéticos internalizados no país até 2014. Trata-se de um marco legal que garante mais segurança jurídica e isenta de custos os produtores, como os de soja, milho e gado zebu, que já utilizavam essas tecnologias antes de 2014. Sem a regulamentação, poderia haver cobrança pela utilização desses patrimônios genéticos. O setor agropecuário espera pela ratificação do protocolo, que vai dar voz ao Brasil em negociações internacionais e estabelecer garantias na relação com outros países. E uma vez que o Brasil ratifique o protocolo, ele poderá participar ativamente das mesas de negociação e tratar dos assuntos que são ainda objeto de discussão, que não foram definidos, por exemplo, questão de bancos de genéticos, né, de genes, enfim, uma série de outros assuntos que não foram tratados, esclarecidos, endereçados. A Lei da Biodiversidade também atua como protetora dos nossos recursos e produtos naturais, como o açaí e o caju, da apropriação inadequada por outros países e empresas internacionais, inibindo ações relacionadas à biopirataria e comercialização ilegal. O Brasil tem um patrimônio de biodiversidade muito grande e que é cobiçado por várias jurisdições, empresas e pessoas no exterior. Então é importante ter as medidas de salvaguarda, de proteção desse nosso patrimônio. Graças a medidas de maior efetividade e agilização da análise do Ministério do Meio Ambiente sobre os termos de compromisso de pesquisa sobre a nossa biodiversidade, nós aumentamos em mais de 1000% a quantidade de termos e pedidos que vêm sendo analisados, e isso é importantíssimo para a segurança jurídica, para a previsibilidade e para tornar realmente o Brasil
credor e recebedor dos recursos decorrentes da nossa riqueza da biodiversidade. O Protocolo de Nagoya está previsto para ser votado pelo Congresso Nacional ainda este mês. Depois de aprovado, deverá ser sancionado pelo Presidente da República. No programa de hoje tem mais novidades para você. Confira! Setor agropecuário defende ampliação do Porto de Aratu, na Bahia, como alternativa na comercialização de grãos. E ainda, o novo vídeo da assistência técnica do Senar, que vai falar da importância da gestão na propriedade rural. Tudo isso é logo depois do intervalo. Até já! A CNA, a Federação da Agricultura e Pecuária da Bahia e outras entidades do agro defendem que o Porto de Aratu seja usado para embarque da produção agrícola. A inclusão do terminal de grãos no projeto de arrendamento do porto já foi anunciada. A medida vai oferecer mais competitividade, reduzir os custos e criar uma nova opção para os produtores. Depois de colhida, a produção agropecuária precisa ser escoada para chegar ao destino final. De acordo com a Confederação Nacional do Transporte, 85% dos grãos, como milho e soja, são transportados por rodovias. Este também é o principal meio da safra chegar até os portos, onde são feitos os embarques para o mercado internacional. Na Bahia, a produção agropecuária se concentra no oeste do estado. Parte da produção local é escoada por portos da região sul e sudeste ou pelo porto de Itaqui, no Maranhão. O Porto de Aratu, que fica a 50 quilômetros de Salvador, poderia auxiliar os produtores na logística das exportações. Mas atualmente, a estrutura do porto está operando com capacidade limitada, abaixo da demanda dos produtores rurais. Nós temos um porto em plena operação que venha favorecer todo esse transbordo, com certeza que vai ser menos tempo caminhões parados e provavelmente venha nos beneficiar isso aí por tempo mais ágil do transporte de nossas mercadorias aqui do oeste da Bahia. A Companhia das Docas da Bahia anunciou no ano passado a inclusão do terminal de grãos nos projetos de arrendamento do Porto de Aratu. A extensão do acesso ao porto vai trazer benefícios ao produtor, como a redução do preço do frete e a possibilidade do aumento da produção de grãos. No Arco Norte, e aqui estão inseridos os portos da Bahia também, são enviados ao exterior menos de 30% de toda a soja e milho exportada no Brasil. Há um déficit anual de infraestrutura portuária de quase 5 milhões de toneladas. Assim, os produtores do oeste da Bahia precisam, para ontem, que se habilite o terminal de Aratu de forma a receber os grãos produzidos na região. Entretanto, é necessário que a modelagem que está sendo desenhada contemple as demandas do setor. A Federação da Agricultura e Pecuária da Bahia elaborou uma nota técnica sobre o impacto da revisão do projeto do terminal de grãos de Aratu, que, de acordo com o documento, está gerando perdas financeiras para o setor no modelo atual. A perspectiva é que na próxima década, com a ampliação do acesso ao terminal de grãos, possam ser movimentadas 10 milhões de toneladas a mais por ano e um valor estimado de 15 bilhões em comercialização anual. Esse projeto visa exatamente isso, ampliar o porto no sentido de atender a grande demanda do crescimento de grãos da Bahia, que hoje, seja na soja, que às vezes já se exporta por outros estados, seja do milho, que a área plantada tem diminuído ano a ano em virtude dessa incapacidade do porto de poder colocar os nossos grãos em quantidade no mercado internacional. A Federação da Bahia, com o apoio da CNA, enviou um manifesto ao governo federal, Ministério da Infraestrutura, Tribunal de Contas da União e outras entidades, solicitando que o projeto de arrendamento no Porto de Aratu seja aperfeiçoado para atender melhor o setor agropecuário. Hoje, o produtor rural está tendo um alto custo, né, de transporte, né, até o porto sempre ou está chovendo, ou está com muita fila no porto, então os caminhões acabam cobrando estadia, e as traders, que são as exportadoras, acabam repassando esse custo para o produtor rural. Então, o que a gente precisa hoje é ter um porto mais eficiente, que a gente consiga escoar o mais rápido possível a nossa produção. Por isso, nesse momento, a gente
reúne forças do agronegócio baiano, se junta à Confederação Nacional no intuito de solicitar ao governo que seja feita urgentemente essa revisão do projeto e que ele possa vir atender não apenas as exportações de grãos, mas também a chegada de insumos, porque a Bahia também é um grande consumidor de insumos, ou seja, dos adubos e dos produtos que chegam do mercado internacional e que hoje com certeza isso iria baratear o preço que chega ao produtor, aí não apenas ao produtor de grão, mas para atender todos os produtores. E chegou a hora de conferirmos o que mais foi destaque durante a semana com o Francisco Jordão. Tudo bem, Francisco? Olá, André. Olá, você de casa. O Banco do Brasil e os bancos do Nordeste e da Amazônia lançaram os recursos financeiros e as taxas de juro para o Plano Safra, e a CNA participou de todas essas videoconferências. O presidente da CNA, João Martins, a ministra Tereza Cristina, Federações de Agricultura e Pecuária acompanharam o anúncio feito pelo Banco do Nordeste. João Martins também acompanhou de forma remota o lançamento feito pelo Banco do Brasil dos recursos para o setor em 2020 e 2021. Já o presidente da Comissão Nacional de Desenvolvimento da Região Norte da CNA e da Federação da Agricultura e Pecuária do Amazonas, Muni Lourenço, participou do lançamento dos valores e das taxas anunciadas pelo Banco da Amazônia. E o Senar apresentou as ações que estão ajudando as famílias da área rural de Brumadinho a melhorar a produção e vender seus produtos. O projeto Superação Brumadinho é uma iniciativa do Sistema CNA-Senar, da Federação e do Senar de Minas Gerais em parceria com o Ministério da Cidadania, e está ajudando famílias que produzem alimentos e que foram impactadas pelo rompimento da barragem e agora pela pandemia. Veja o que mais a CNA fez para você, produtor. A Confederação debateu em uma live os impactos e as oportunidades para o mercado online de flores e hortaliças. Com o governo, a CNA discutiu as políticas públicas para os limites máximos de resíduos no Brasil. Já o sistema CNA-Senar analisou os custos de produção do café em Minas Gerais, dentro do projeto Campo Futuro. A CNA também participou de um debate virtual sobre a estrutura portuária brasileira. O Ministério da Agricultura apresentou uma videoconferência à Plataforma Nacional de Registro e Gestão de Tratores e Equipamentos Agrícolas. A plataforma está sendo desenvolvida em conjunto com o Instituto CNA. Em uma videoconferência, a Confederação debateu os impactos da reforma tributária no agro. E com a Frente Parlamentar da Agropecuária, a CNA avaliou o impacto da Lei do Agro para o financiamento da agropecuária. Veja essas e outras notícias no site CNA Brasil e nas nossas redes sociais. A assistência técnica e gerencial do Senar lançou uma nova série de vídeos. Nesse primeiro episódio, vamos saber por que calcular o custo de produção faz toda a diferença no resultado final, tanto na produtividade quanto na rentabilidade. Olá, produtor rural. Sou Tiago Campos, técnico de campo da Assistência Técnica e Gerencial do Senar. Estou aqui para apresentar uma série de vídeos que irão ajudar você a fazer o controle gerencial da sua propriedade rural. Primeiro, vamos entender o que é custo de produção. Alguns produtores me perguntam, por que devo calcular os custos de produção? Custo de produção é o gasto que se tem para produzir um alimento ou outro produto, seja ele leite, carne, hortaliças, frutas. É todo o dinheiro que você usou, como adubo, ração, sementes, mão de obra, água, luz, defensivos, enfim, tudo que você gastou para produzir. O custo de produção é formado pela soma do custo operacional efetivo, o COE, o custo operacional total, o COT, e o CT, custo total. Mas calma! Cada um desses componentes será explicado em outros vídeos mais adiante. Ainda falando da importância do custo de produção, tem agricultor e pecuarista que fala, se eu souber do tanto que eu estou gastando, eu paro de produzir. É aí que está o erro. Quanto mais você souber onde você está gastando, mais você vai entender o jeito que o dinheiro está sendo usado. Mais você terá condições de saber como gastar esse recurso e então tomar as melhores decisões. Sabendo do custo, podemos analisar os itens que mais interferem na produção. Por exemplo, a ração para produzir o leite, o adubo, a semente para as hortaliças e a partir daí avaliar se o gasto está sendo de maneira correta ou se devemos ter mais atenção na utilização desses recursos. A partir do custo de produção, vamos avaliar 4 pontos importantes na sua propriedade rural: viabilidade, eficiência, competitividade
e redução de riscos. Então vamos começar? Viabilidade. Como saber se estou ganhando dinheiro com a minha produção? Ou seja, meu negócio tem viabilidade? Para responder essa pergunta, primeiro precisamos saber a renda bruta, que é toda a produção multiplicada pelo preço de venda, ou seja, é todo o dinheiro que você recebeu pela produção. Temos que saber também tudo o que foi gasto para produzir, ou seja, o custo de produção. Com esses dados anotados, vamos pegar a renda bruta e reduzir os custos. Ao fazer esta conta, o que resta é a margem, que pode ser positiva ou negativa. Se a margem é positiva, você está ganhando mais do que gastando, o que mostra que o seu negócio está bem, tem viabilidade. Se a margem for negativa, você está gastando mais do que ganhando, e aí vemos que a produção não vai bem, não tem viabilidade. Ficamos por aqui, mas lembre-se, estamos à disposição para maiores informações no seu sindicato rural e no Senar da sua região. Na próxima semana, você vai saber se a sua propriedade é eficiente, competitiva e como reduzir os riscos da atividade. Não deixe de conferir. E o nosso Agro termina aqui, lembrando que todas as ações mostradas no programa só são possíveis com a sua contribuição, produtor rural. A gente se encontra de novo na semana que vem. Até lá!